Rapaziada, fechamento aí do grupo C, grupo do Brasil e, cara, finalmente aquele jogo, o jogo contra o Haiti já deu aquela aliviada na pressão, mas esse jogo contra a Escócia do Brasil, ele não aliviou a pressão, ele aumentou o ânimo. Acho que são coisas diferentes e são coisas, as duas coisas são muito boas, mas essa é ainda melhor, né? Cara, como é bom ver esse Vinícius Júnior no Brasil. Porque a gente fala, o Vini do Real, mas, cara, esse é o Vinícius Júnior. Esse é o Vinícius Júnior normal, que não conseguia desempenhar no Brasil, mas em Copa do Mundo o cara se transforma, é o bicho, velho. E, enfim, jogou muito, era pra ter feito o hat-trick, teve um gol mal anulado, mal anulado. Aquela ali nunca que foi falta, foi um toquinho mínimo no pé ali, não é suficiente para desequilibrar, não é suficiente para derrubar ninguém. Tanto que o jogador da Escócia não cai, não reclama após o gol, se lamenta, que depois eu vi na leitura labial ele se lamentando consigo mesmo. Então, cara, desculpa, foi um gol mal anulado, era para ter sido 4-0 pro Brasil e 3 gols do Vini para entrar nessa briga da artilharia aí, mas ele, cara, eu tenho certeza que ele vai jogar muito mais nessas próximas fases. Principalmente mata-mata, o Vini se transforma na Champions e, enfim, nas competições por clubes, e eu espero e creio e tenho certeza que ele vai conseguir desempenhar na Copa do Mundo também pela seleção brasileira. Cara, o jogo do Brasil foi impecável, do início ao fim. Ofensivamente, a gente tem muita peça boa, foi muito bom a gente, do banco de reservas, tudo bem que não tinha um Rafinha hoje, talvez não sabemos nem quando vai ter. Muita gente aí tá comemorando, falando que não precisa, falando que ele vá para casa, mas eu não acho bem assim. Eu também não vou entrar nesse mérito hoje, acho que não é dia de ficar falando de coisa negativa. Mas é muito bom que de um banco de reserva sai um Neymar e sai um Endrick, cara. É tipo um veterano com muita experiência em Copa do Mundo, com um talento que tecnicamente é indiscutível, fisicamente a gente tem que ver ainda como é que ele vai desempenhar. Não teve muita oportunidade de fazer muita coisa no jogo, mas enfim, foi neutro, não dá pra dizer que foi mal, também não dá pra dizer que foi bem, pouco tempo de jogo, e no pouco tempo que teve não fez muita coisa, assim como o Endrick. Entraram faltando pouco tempo, e principalmente o Endrick, então, mas é muito bom ver essas peças saindo do banco, porque mostra que a gente tem sim um banco bom. O Martinelli, que, beleza, ninguém considera um grande jogador de renome mundial, mas é um cara que foi vice-campeão no Arsenal. Mas ele é reserva. Cara, o Barcola da França, que todo mundo fica, meu Deus, o Barcola tá saindo do banco. O Barcola é banco do PSG, que estava na mesma final de Champions que o Arsenal, cara. Então, assim, eu preferi o Barcola do que o Martinelli, com certeza, mas, eu também não acho que é uma discrepância tão grande. Enfim, cara, não tem nem muito o que falar do jogo do Brasil. Queria destacar 2 nomes aqui, além de Vinícius Júnior, que, enfim, dispensa comentários, um jogaço, tudo passa por ele, assim como foi no jogo contra o Haiti, cara. E é muito bom e a gente precisa disso, deixar o Vini ligado toda hora no jogo, fazer o Vini fazer as jogadas características dele para sair os gols. Ali daquela batida cruzada dele que ele sempre faz com a perna direita, sai um rebote, aí é gol de Matheus Cunha, gol de não sei quem. Matheus Cunha também que fez outro gol hoje, tá com aproveitamento muito bom, 3 gols em 3 jogos, o Vini 4 gols em 4 jogos. São os 2 aí que marcaram pela seleção até agora. E, cara, não tenho o que dizer, estão fazendo jus às suas camisas. Um camisa 7 do Brasil, um protagonista do Brasil, e o outro tá vestindo uma camisa 9 do Brasil, que é uma camisa tão lendária, uma camisa tão pesada. Então, estão fazendo jus, estão fazendo o certo. Aquela calma do Bruno Guimarães me impressionou ali, frente ali, a um monte de zagueiro. O Matheus Cunha passa, só fala, deixa. O Bruno apenas deixa e o Matheus Cunha faz um gol para consagrar a vitória do Brasil. Mas indo mais para a defesa, destacar 2 nomes. Douglas Santos, o correto, gigante, fez uma partida perfeita, nada passou por ele, dava bote, tinha uns passes muito bons ali pro meio de campo, que clareava bastante, mas defensivamente falando mesmo, o cara foi impecável, de verdade, nada passava por ele, aéreo, pela terra, pelo mar, por tudo, o cara tava imbatível hoje, foi muito bem. E destaque pro outro lado também, cara, o Danilo não comprometeu em nenhuma dessas partidas que ele entrou. Eu tava com muita dúvida nessa questão do Danilo. Por falar em Danilo, até já aproveitando, falar do Alexandre, entrou, não teve muito tempo de jogo, mas também não comprometeu. Então, assim, a zaga reserva do Brasil tá mostrando que, apesar que o Danilo é titular, né, mas ele começou como reserva na Copa,
tá mostrando que tem sim o que oferecer nessa Copa do Mundo, e isso é muito bom, cara. A gente estava desconfiado, e criticava quando tem que criticar, mas agora que tá fazendo bem, tá fazendo os seus papéis, tem que ser elogiado, cara. Faz ruim, tem que ser criticado. Faz o bom, tem que ser elogiado, e essa é a verdade. Não tem aquele negócio de ego, de não deixar o braço torcer. Tem que dar o braço a torcer. Os caras estão jogando bem, não levaram gols nesses últimos 2 jogos. Ah, mas é contra a Escócia. Ah, mas é contra o Haiti. A gente levou 2 gols do Panamá no penúltimo amistoso. Levou 1 gol do Egito no último amistoso. E meu último destaque aqui vai pro Alisson, que, cara, fez defesas muito importantes, muito difíceis, inclusive, quando foi exigido, de novo, assim como no jogo contra o Haiti, mas dessa vez eu dobro essa atuação, porque foi ainda melhor. Foram defesas ainda mais difíceis, e é o famoso, cara, tipo, não pode ser na hora que chutar entre o gol, entendeu? E o Alisson cara, é o que eu acabei de falar. Se tá jogando bem, tem que ser elogiado. Se tá jogando mal, tem que ser criticado, e vice-versa. E não pode ter esse ego. Cara, o cara tá jogando bem, fez defesas importantes, fez defesas difíceis, e tem que ser elogiado, cara. Fez umas 3, no mínimo, muito difíceis ali, e algumas outras ali. Apesar que o Brasil não foi muito agredido na sua defesa, o seu gol. A gente concentrou nosso jogo no ataque, eu gostei muito disso, não fomos pressionados hora nenhuma. Tipo assim, não passamos nem 5, 10 minutos, assim como foi contra o Marrocos, com a bola na defesa. Então isso é muito bom. É esse o tipo de jogo que o Brasil tem que ter, um jogo de proposta, não de ficar reagindo a tudo que o adversário faz, e sim eles que tem que reagir ao que nós fazemos. Mas enfim, pra mim, um jogo impecável do Brasil. 3 gols, 0 sofridos. Era pra ser mais gols ainda, então nada o que dizer. Ainda assim, muito bom ver a volta do Neymar, muito bom o Endrick ganhando minutos em campo. Acho que ele poderia ter entrado um pouquinho mais cedo, mas ok, não vamos entrar nesse mérito. Falando um pouco do jogo do Marrocos, né, porque esse vídeo aqui é sobre o grupo C em si. Cara, o Marrocos sofreu pro Haiti, cara, no primeiro tempo. O Haiti veio com alterações, e veio com alterações muito boas. Sofre o gol bem no início do jogo, aos 9 minutos ali, um gol de letra ali, meio que bateu no goleiro, bateu mais ou menos ali, mas foi um gol de letra. E Marrocos demora a empatar, demora bastante, foi aos 38 com o gol do Hakimi ali, meio chorado, mas empata. E o Haiti, logo em seguida, cara, ali nos 40 por ali, 44 na verdade eu acho, faz um golaço de fora da área com o Wilson, se eu não estou enganado. E de novo toma a frente do placar ainda no primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo o Marrocos empata em 2-2, com o Hakimi de novo. Perdão, com o Saibari. O Hakimi faz o terceiro gol, se eu não estou enganado. Mas enfim, empata no minuto seguinte. O partido não tinha nem entrado nos acréscimos ainda praticamente, e já empata. E eu acho que esse empate foi muito importante para o Marrocos, porque se não empatasse, eu acho que poderia terminar esse jogo ali no máximo um 2-2. Apesar que entra no segundo tempo, e é bem verdade que o Haiti não aguenta fisicamente mesmo. Percebe que está mais lento, está mais cansado. Deu tudo de si no primeiro tempo, fez 2 gols com muito mérito. Pressionou bastante, teve bastante chance contra o Marrocos. Porém, né, no segundo tempo cobrou, fisicamente foi cobrado. E Marrocos sobressaiu, fez mais 2 gols com Hakimi e mais um no finalzinho, bem para fechar o caixão mesmo, e termina 4-2, mas pelo menos Haiti morreu, mas morreu atirando, vamos dizer assim. Fez 2 golzinhos, estava zerado ainda, né? Foi 1-0 para a Escócia e 3-0 para o Brasil nos últimos 2 jogos. Então é importante para um país que, assim, só dele estarem na Copa do Mundo, assim como outros aí, já é uma vitória para eles. Mas Marrocos, infelizmente, felizmente, não consegue o saldo de gols suficiente para ser líder. Foi muito importante o saldo de gols que a gente fez contra Haiti, e muito importante esse saldo de gols contra a Escócia também, totalizando 6. O Marrocos ficou aí com seus 4, se eu não estou enganado. 4, né? É isso mesmo. Então, ficamos muito bem. Líderes, apesar de pontos empatados com o Marrocos. Acho que a seleção foi se acertando, foi melhorando a cada jogo dessa fase de grupos, e vai com confiança pro mata-mata, que vai ser definido o adversário, Japão, Suécia, Holanda, seja lá quem for, amanhã, né? No grupo deles. Só não pode ser a Tunísia, mas quem dera que fosse.
Mas enfim, esperar aí. Foi o fechamento, né? Do grupo C. Acertei. Mais um grupo. Tô 2-1 por enquanto. Errei o grupo A, mas acertei o B e acertei o C também. Brasil em primeiro com 7 pontos, porém mais saldo de gols. Marrocos também com 7 pontos em segundo. Escócia com 3 em terceiro. E Haiti em último com 0 pontos, mas caiu atirando aí. Caiu fazendo pelo menos um bom primeiro tempo contra Marrocos.